Começa agora mais um NapaCast com Edu Toledo. E agora eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que apoiam e fazem com que esse programa continue no ar. Então, conheça as marcas que apoiam esse programa, as vantagens de conhecer as redes sociais deles e sigam, porque só assim a gente consegue trazer cada vez mais convidados especiais para vocês. Confira comigo. Conheça agora o nosso patrocinador Total Grass, a marca da grama sintética. Seja no setor esportivo ou no decorativo, a Total Grass reside na sua capacidade de oferecer uma experiência completa e diferenciada para você, combinando durabilidade excepcional, aparência natural e facilidade de manutenção. Além disso, a Total Grass se destaca pelo compromisso com a inovação contínua, atendimento ao cliente excepcional e sustentabilidade ambiental, garantindo assim para você, nossos clientes, que recebam não apenas um produto de alta qualidade, mas também um serviço e uma experiência que superam as expectativas. Isso é Total Grass, fornecendo soluções para vocês em gramado sintético que não apenas atendam, mas também excedam as suas necessidades. Conheça mais a Total Grass. Chocolate Nicolate, a marca dos sabores. Nossos convidados amam ganhar chocolate Nicolate. E se você quiser comprar e degustar uma trufa, um pão de mel maravilhoso, aponte o celular nesse QR Code que está na tela, acesse Chocolate Nicolate, coloque o nosso cupom de desconto NAPA10 e ganhe um descontaço, além de receber o chocolate na sua casa. Chocolate Nicolate também apoia o NapaCast. Você está procurando uma nova oportunidade de trabalho? Quer se recolocar no mercado? Então, olhe o parceiro que é do NapaCast, Grupo Sertec RH com várias vagas. Esse grupo que atua há mais de 33 anos no mercado, atuando com recrutamento e seleção, mão de obra temporária e terceirizada, tá cheio de vagas, então confira lá no site do Grupo Sertec RH as vagas disponíveis e quem sabe você não se recoloca no mercado ou busca uma nova oportunidade. Grupo Sertec RH também apoia o NapaCast. A Max Tacos é a empresa referência em jogos de salão no Brasil. Líder em tacos de sinuca, a marca se destaca por ter em seu time os melhores jogadores do país, incluindo o lendário Baianinho de Mauá, que em breve vai estar aqui no NapaCast. Vamos convidar ele, hein? Além de tacos de sinuca, a Max Tacos oferece mesas de sinuca de alto padrão, acessórios, mesas de ping-pong, xadrez, pimbolim e muito mais. Para quem busca qualidade e paixão pelos jogos, a Max Tacos é a escolha ideal para você. Eu preciso falar da agência Seeking. É uma agência de marketing 360 graus estratégico, dedicada a transformar os objetivos de seus clientes em resultados concretos. Com uma especialização ampla que inclui marketplace e estratégia de vendas, a empresa conecta marcas ao sucesso de forma inteligente e eficaz. Então, se você busca crescimento sustentável e uma presença marcante no mercado, a agência Seeking é a parceira ideal para levar sua marca ao próximo nível. Vem com a Seeking. É isso aí, se sua marca quiser fazer parte do NapaCast, mande um direct, procure a nossa assessoria que com certeza você terá muito sucesso aqui com a gente. E bora de convidado que começa agora mais um NapaCast. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, não sei se você está chegando pelo Spotify, Deezer, iTunes, Amazon, TikTok, YouTube, Instagram. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tenho certeza que esse podcast será inspirador e de muito aprendizado para você, porque a gente vai desmistificar um tema que é muito comum no nosso mercado e que eu tô cheio de curiosidade. Na verdade, só pra dividir com vocês, a gente já tinha começado a gravar antes, então assim, vai parecer que a gente tá repetindo, porque pra nós estamos, porque deu um probleminha no microfone, a gente teve que regravar, então vai ser o mesmo assunto, mas ficou muito legal. Então já sei do que a gente vai falar e eu tenho certeza que vai agregar muito valor aí na sua vida profissional. Então, comigo aqui hoje no NapaCast, Arthur Rufino, uma salva de palmas de novo pra ele. Que falsidade, que eu acabei de bater palma pra ele, já gravamos isso, mas vou bater de novo. Arthur, seja bem-vindo. Palmas nunca é demais, né? Nunca é demais. Mas o bom é que já esquentou o papo, então eu já sei a linha que vai. Boa. Eu iniciei falando na gravação que não saiu o áudio, que a gente vem vindo numa crescente de ter grandes pensadores aqui dentro do podcast para falar de inúmeros temas, né? E o Arthur Rufino, para quem não sabe, é filho do grande Geraldo Rufino, que esteve no NapaCast há 2 episódios atrás. Aliás, se você não assistiu, corre lá pra ver que tá um episódio que é corte atrás de corte. Falo que é um aprendizado a cada 1 minuto. Aliás, com um poder da persuasão e da comunicação do seu pai, que é algo... Fora do normal. É fora do normal, né? Parece que assim, você falar água, ele vai falar uma coisa sobre água. Não dá pra entender. É um poder né? diferenciado. Pra quem não sabe o que eu vou falar agora, o Geraldo parece que é uma Barça ambulante. Barça, talvez pros jovens não sabem o que é, seria o seu Google, mas da minha época, que eram vários livros, enfim, é uma Barça, uma Barça cultural. Mas o Arthur vem aqui como empresário, empreendedor, eu vou deixar pra ele falar um pouquinho só de quem ele é, e aí eu entro
dando uma marretada de perguntas nele, porque eu tô cheio de curiosidade. Boa. Fala aí, Arthur. Vamos lá. De novo. Bom, eu sou Arthur Rufino, eu sou fundador e CEO da Octa, que é uma startup de economia circular para veículos. O que é isso? A gente conecta as frotas de veículos aos centros de desmontagem veicular, que nada mais são do que os desmanches feitos do jeito certo. Então, a gente ajuda vendendo os veículos em fim de vida dessas frotas para os desmanches, né, legais, e depois eu ajudo esses caras a vender os subprodutos para o mercado. E aí o subproduto do desmanche nada mais é do que peça reutilizável, vai direto para a frota, peça reparável, que é a peça que a gente vende para a indústria de remanufatura, e a peça reciclável, que é aquilo que não tem como ser recuperado, e a gente vai vender como matéria-prima. Aliás, Arthur, no outro podcast que a gente gravou há 10 minutos atrás, você falou algo muito legal que eu acho que fica aí um insight para os investidores que nos ouvem, que nos assistem. Você comentou que no segundo nicho aí de atuação da desmontagem, que são as peças que vocês têm que recuperar para vender, ainda nós não temos tantas empresas de transformação disso no país, né? Isso é um bom ponto, porque essa atividade em si, de negócio. a gente tem a JR como um expoente ali, ela é uma referência, e tem um mercado pré-JR e um mercado pós-JR, né? Mas ainda assim, dentro do potencial do mercado, a JR é muito pequena. A JR está lá com seu faturamento de 50, 60 milhões, o mercado é de 8 bi hoje, e é um potencial de 40 bi. Então, uma empresa que está faturando 50, 60 por ano, não é nada perto disso, e ela já é a maior. Então, dentro do universo de desmontagem de veículos para reuso de peças, tem muito espaço para investidor, tem muito espaço... É um mercado bom. É um mercado bom. É um mercado com margem EBITDA de 30%. Mas se você fala de veículos de passeio ou só... Todos. Não é caminhão e ônibus igual... Moto, caminhão, carro. Há mercado para isso. Há mercado. A gente está falando que o Brasil hoje desmonta 500 mil veículos por ano, deveria estar desmontando 5 milhões. Se você pegar com benchmark dos Estados Unidos e Japão, então. A gente está em 10% da nossa capacidade, exatamente. Caraca. E aí, quando a gente olha para a parte de remanufatura, né, e que é você reparar uma peça profissionalmente para voltar ela como nova para o mercado, no Brasil a gente tem 1% da reposição de peças em remanufatura, nos Estados Unidos você tem 27%. Ou seja, a gente também não começou esse mercado. É muito louco isso, você falar, né, Arthur? Porque assim, eu tenho a sensação, né, ou a ideia, né, é o pré-julgamento, que os Estados Unidos nem recicla, joga tudo fora, nem reaproveita a peça. Pelo contrário, lá se reaproveita mais do que aqui, então. Não, você tem lá a desmontagem, né, o desmanche, como a 16ª maior atividade econômica do país. E para peça de reuso, não é desmanche só para peça de reuso. Para reuso mesmo. Peça de reuso. O 60% das plantas de desmontagem nos Estados Unidos tem um modelo que chama U-Pull-It, que é você tira a peça. Então, aqueles pátios que todo mundo já viu o vídeo, lotado de carros, que o consumidor vai lá, aluga a ferramenta, ele tira a peça, leva no balcão, paga e vai embora. Então, isso é super comum nos Estados Unidos. Os caras que são a potência mundial hoje estão fazendo isso como forma de economia ou uma forma de reuso. E é óbvio que existe uma preocupação ambiental, mas existe uma preocupação econômica também. Total. Né? A peça já tá lá. Cara, se os caras fazem isso, a gente tá muito aquém disso ainda, né? Não, total. A gente não começou esse mercado. Por mais que tenha players como a Octa, como o JR, organizando de alguma forma o mercado, não começou. Por que você acha que rola uma dificuldade ou uma lentidão nesse processo do consumidor final ou, enfim, de autopeças, enfim, terem essa prática de adotar práticas de consultar, por exemplo, se aquela peça de reposição existe num desmanche, se aquela peça é possível ou não ter um reparo e voltar? Por que já querem partir para o novo sempre? Eu acho que tem o preconceito natural e justificável do mercado ilegal. Então, mas não pela peça ser usada. Não pela peça ser usada, por você não saber da procedência das peças, né? E aí o que acontece é que desde 2014, a gente ajudou na construção da lei do desmanche, a lei do desmanche trouxe rastreabilidade para as peças. Isso é uma lei federal. É uma lei federal. Nasceu São Paulo, depois ela foi copiada, entre aspas, pelo federal. Então, nos estados que já implementaram essa lei, você tem lá uma etiqueta na peça, que você bate o QR Code nela, você sabe toda a origem dela. Rastreabilidade dela total. Total. Então, já existe ferramenta para você comprar isso com segurança, mas o consumidor não sabe disso. Então, as pessoas têm medo. Pagar informação. Né? As pessoas têm medo. Então, parte do trabalho da Octa é falar, frota, chega aí. Você quer reduzir o seu custo de manutenção? Esquece a parte ambiental. Você quer reduzir seu custo de manutenção? Em média, é 50% do preço de uma nova. Topa.
Eu topo, mas como é que eu sei de onde saiu isso? Não, na Octa você só vai achar cientistas credenciados. Então você começa a organizar o mercado para isso. Mas, a grosso modo, o Brasil ele tem uma tendência a ter nojinho do pós-vida das coisas. Então, a economia circular como um todo, não só dos veículos, normalmente é uma atividade subjugada. Ela tá na mão de catador, tá na mão de desmancheiro, tá na mão disso, tá na mão daquilo. Mas E se vê como sucata, né? Exato. Às vezes como sucata, né? E, cara, é um mercado de, hoje, 8 bi. É um mercado que deveria ser 40 bi. Por que não saiu? Porque quem que acorda de manhã, você investidor que tá assistindo aqui, fala assim, pô, vou procurar um desmanche para investir. Ninguém faz isso. Então, parte do nosso trabalho também como Octa é abrir o olho da galera. A gente já captou como Octa, como startup. E reverter a imagem, né? Uns 10 milhões de investimento na Octa. Só que à medida que a gente fala com os investidores de Venture Capital para falar sobre a startup Octa, o cara fala assim, não, você está me falando que desmanche dá 30% de EBITDA e existe regulamentação? Então tá bom, que eu vou trazer a minha turma de Private Equity agora aqui para começar a comprar desmanche. A maior empresa do mundo chama LKQ, está nos Estados Unidos, ela compra 3,4 desmanches por mês nos Estados Unidos. É uma das maiores empresas em aquisição nos Estados Unidos. Ela está desmontando 1 milhão de veículos por ano, com 870 plantas de desmontagem. Ela desmonta o dobro do Brasil, sozinha. Então, você vê que é um movimento totalmente possível no Brasil. A China está acontecendo isso, na Índia está acontecendo isso. As pessoas estão comprando desmanche loucamente para formar grandes redes de logística reversa. E aí começa a nascer todas as oportunidades de negócio que a gente falou. A gente já começa a ver, né? Chega um momento, e obviamente isso é tendencioso em função do futuro que está aí. Chega uma hora que você sabe, vou descartar aonde? Exato. Né? Vou reciclar aonde? Porque, obviamente, nem tudo a gente consegue reciclar ainda. Sim. Né? Que é uma outra dificuldade. Agora, se você consegue ter o reuso, né? Eu fui palestrante acho que há uns 3, 4 anos atrás, eu não vou me lembrar o nome, mas foi num congresso de desmanche, que foi lá em Bragança, do estado de São Paulo, Recicla Alto. Recicla Alto? Recicla Alto. Recicla Alto. Recicla Alto. Fui palestrante desse evento. Que legal. Eu me recordo disso, porque eu falei, cara, eu não imaginava esse mercado. Eu não imaginava que existia isso. Né? E você vê que tem que desmistificar mesmo, né? Total. Arthur? Porque a galera tem um pré-julgamento que é o que você disse, né? Talvez na etimologia da palavra, o desmanche é negativo. Sim, sim. Mas, pô, desmanche? Confio, não confio? Exato. Né? E aí, assim, o quanto você pode ter de economia, não só de frota, né? O usuário comum mesmo. Exato, é grande a economia. Eu brinco que eu me recordo que, eu não sei se foi meu irmão, meu pai, uma vez, que teve uma colisão com um veículo e só quebrou o farol. E era uma fortuna o farol do carro. E aí ele encontrou no desmanche o mesmo farol por 60% mais barato. E é o farol, né? É só uma carcaça plástica. Cara, mas era muito mais barato. Cara, tá ali, tá novo igual, porque o cara colidiu a traseira do carro, a frente tá impecável. Exato. Cara, e não existe esse pensar, né? Não tem. E assim, não tem canal, não tem o hábito. Você normalmente lembra da Ricardo Jafé aqui em São Paulo, cada cidade tem o seu cantinho do desmanche, você fala, pô... Um das motos ali? General Osório tem ali. E aí o cara vai falando, não vou lá nem a pau. E o medo, exatamente. Então, mudou. Você tem canais hoje, você tem Octa, você tem Mercado Livre, etc., que te ajudam um pouco nisso. Mas no final do dia, é um processo de educação. É um processo de lembrar as pessoas de que tem um plano B. E não é só custo, é uma questão de acesso. Porque tem muita peça que saiu dos 5, 6 anos de uso de um veículo, o distribuidor não vai mais manter em estoque. A concessionária não vai ter em estoque. Então você não consegue arrumar o carro. E normalmente você só vai achar num desmanche legal. Então, é uma mudança de paradigma. Eu acho legal que você comentou também assim, quanto mais se legaliza o desmanche e gera-se aculturamento das pessoas em saber, você reduz, né, a marginalidade em relação a furto, né? Exato. A roubo, furto, enfim, tal. Exato, porque você pega São Paulo, né? Pô, a gente criou a lei do desmanche em 2014 e 2015 saiu o primeiro resultado, 26% de queda. Era a primeira vez que tinha uma queda na história, só crescia. 26% de queda de roubo, 17% de queda de latrocínio. O que aconteceu? Vamos depurar a coisa aqui. A primeira coisa é o consumidor passou a saber a diferença entre o legal e o ilegal. Tem etiqueta legal, não tem etiqueta é ilegal. E o segundo ponto é, nós demos ferramentas de fiscalização para o policial. O policial era corrupto ou era legal? Não sei. Mas o fato é que ele tinha ferramenta. Informação para aquilo. E aí quem não era corrupto começou a fechar desmanche com informação. Quem era corrupto começou a corromper mais. E por que isso foi bom? Porque inviabilizou o negócio para quem tinha grana para bancar a corrupção. Então o que o cara deixou de corromper
por presunção, ele passou a corromper por fato. E aí ele começa a ter mais consciência de quanto você ganha naquela história. Então foi muito bacana porque a gente começou a fechar a desmanche legal dos dois sentidos. Com a força da justiça do jeito que ela deve ser e, inclusive, com os corruptos simplesmente cobrando mais. Não conta nunca do cara. Exato. Né? O cara não consegue vender. Tem que pagar É isso. É melhor eu legalizar. Exato. Parar de comprar. Ou o cara fecha ou o cara legaliza. Então, o que foi legal é que a gente hackeou a corrupção contra ela mesma, porque a corrupção não pensa a longo prazo, ela não tem planejamento. Então, ela simplesmente tomou mais o cara e o cara fechou. Então, acho que o grande recado é que aqui a gente está falando de um mercado de roubo de veículos, etc, né? Mas quantos mercados hoje a gente não fica, puxa, não dá, porque o fulano paga propina pro fiscal, não sei o quê, blá, blá. Cara, é meio que parar com esse pensamento de ficar reclamando e ver como é que eu ajudo, de alguma forma, o lado legal desse governo a resolver o negócio. E não importa se é governo A, governo B, dane-se. Eu com o Arthur, né, tô na terceira frente regulatória que eu contribuo e, cara, nunca teve nada para mim. É sempre pro mercado. Tem coisa que deu muita potência para os meus concorrentes, inclusive a Octa nasceu para dar concorrência para JR. Então, quando a gente desapega desses conceitos, tipo, o concorrente, o governo é ruim, não sei o quê, a gente trava, a gente fica delegando ao outro a responsabilidade da gente não estar crescendo. Pensando nisso que você está falando, de gerar a concorrência, pensando no precursor aí, nos negócios da sua família, em nenhum momento você falou, cara, eu vou abrir uma frente de negócio que nascerão novas JR Diesel, e, hoje somos líder de mercado, ok, né, mas entrarão novos players para jogar aí. Nunca gerou uma preocupação? Ou pelo contrário, falou, cara, quanto mais entrar, a gente vai fomentar mais esse mercado e vamos vender mais, enfim. No começo eu não tinha essa clareza de que a gente ia fomentar mercado. Hoje está muito claro para mim que é preciso nascer mais gente grande para o mercado crescer como um todo. No começo era muito meio coisa de louco, assim, eu entendo que precisa acontecer, e eu preciso partir do princípio de que eu sou maior e não vou permanecer o maior se eu não me mexer. Então era quase como soltar um cachorro e sair correndo dele. Eu dava ferramenta para o meu concorrente e falava assim, agora tem gente com potência para me substituir, eu preciso evoluir de novo. Então era meio maluco, assim, de verdade. Era como que eu crio problemas para mim, para que eu me mantenha em movimento. Porque essa acho que é um pouco do desafio do primeiro lugar. Você fica confortável, você fica arrogante, né? Então, em primeiro lugar eu criei isso. Depois, com lei de desmanche, etc, blá, blá, ficou claro que dar potência para essa galera, eu trouxe a Porto Seguro pro mercado. Eu dei nosso conhecimento inteiro para eles criarem um centro de desmontagem que poderia ser nosso concorrente. No final não foi, porque eles ficaram no leve, a gente continuou no pesado, mas a Porto Seguro é um dos grandes, é o maior player em volume de desmontagem hoje do Brasil. E puta de um negócio, desculpa falar, mas puta de um negócio pros caras, né? Exato. Porque os caras recolhem os sinistros da rua. Faz o que com o sinistro? É isso. Ele vendia em leilão, ele falou assim, não, peraí, essa margem pode ficar aqui, dentro de casa. Ele começou a resolver a questão de margem e ele começou a resolver outra coisa, que já tem regulamentação para um seguro específico que permite o uso de peças usadas, chama seguro verde. Então, ninguém começou a usar esse seguro ainda, ninguém começou a oferecer esse produto por falta de peça. Quem vai ter a peça? Porto Seguro. Então, ela não tem esse produto rodando ainda, mas é a única seguradora pronta para isso. E se amanhã você fala assim, existe uma loja de peças de reuso com uma chancela da Porto, exato. O cara vai falar, cara, eu vou comprar com segurança, porque eu sei que é carro de sinistro, o que for. E tá lá. E é uma segurança. Já tem 12 anos. Chama Renova Ecopeças. Maravilhosa estrutura. Eles só varejo, não vende para empresa, não usa nos carros segurados da Porto, porque, de novo, você não existe o produto que pode usar peça usada na carteira da Porto. Tá. Então, se você tem um carro sinistrado na Porto, é só peça nova, né? Mas os produtos já estão sendo desenvolvidos. Então, quando você for contratar, fala assim, eu estou contratando consciente de que caso haja um sinistro, meu carro pode, e não obrigatoriamente reparado com uma peça usada, com origem, que vem de dentro da Porto. Existe uma dificuldade no Brasil hoje entre você ter um carro com sinistro, um carro que foi apreendido por documentos, seja por que for, para ele ir pro desmanche? Tem muito carro parado em pátio que não foi para desmanche ainda, tem muito veículo. É brutal. Cara, às vezes eu passo nas rodovias assim que parece uma cena de filme, você olha só carro. Parece que você para e continua carro. E você fala, cara, será que isso é de leilão? Será que assim...
tá parado por uma questão de legalidade, não consegue nem pra frente nem pra trás, o negócio tá enferrujando lá e tá perdendo o mercado. Há uma demora nisso também. Isso é um alarme. Isso é um baita alarme, ele já está soando há muito tempo. Você tem dois problemas, né? O primeiro é a sobreposição de leis. Então tem uma lei que fala assim, a básica é, apreendeu por documentação, passou 90 dias, ninguém veio retirar, você leiloou o veículo, paga os débitos e o resto vai para o usuário do veículo, né? O dono do veículo. Aí vem outra lei e fala assim, mas e se o cara contestar, ou se não sei o quê, aí começa. E aí os carros vão ficando presos. O Brasil tem uma estimativa de mais de 12 milhões de veículos em pátio hoje. 12 milhões. Isso não tem solução óbvia hoje. Não tem. O governo vai se mexer? Ele quer, mas ele não consegue, porque ele não tem braço para botar a gente nesses pátios que você cruzou e sair anotando, assim, pô, que carro é esse? O que aconteceu com ele? Não sei o que, blá, blá, porque são 12 milhões de veículos. E da mesma forma, não adianta só amassar e reciclar, que também não, ele só tá ocupando espaço também. Ele só tá ocupando é outra coisa também, né? E assim, até para amassar, você precisa liberar a documentação, porque hoje ele precisa de alguém, tem documento. E essa dívida não está no nome da pessoa, está no nome do veículo. Então, essa é uma loucura, né? A dívida do veículo não é sua. Então, é uma coisa que eu estava até discutindo hoje com uma turma do governo. Falei assim, cara, me explica melhor todos os seus desafios de não conseguir fazer isso, porque eu vou juntar um monte de empresa que talvez resolvam seus desafios e você, sem gastar dinheiro, faz o negócio inverso. Faz o negócio sair e aí a estrutura empresarial aqui é paga pelo resultado do trabalho, mas tira isso da frente. Êxito total, né? Você tem pátio em São Paulo que paga multa diária de R$10 mil há anos por contaminação de solo. Que tá todo dia lá pingando. Porque o descarte do veículo não é tão fácil assim, né? É muito complexo, é muito complexo. Ele é simples quando ele já está dentro do centro de desmontagem, mas fazê-lo chegar até um centro de desmontagem é super complexo. E hoje ainda, assim, a grande maioria dos centros de desmontagem no país ainda trabalha braçal manual ou já existe automação para separo de peças, separo do que é borracha versus metal, essas coisas, ou não ainda? Não, todos os centros de desmontagem no mundo, inclusive, quando o foco é reuso de veículos, eles são manuais. Porque você não consegue ter uma padronização aqui, sei lá, uma robótica. O que você começa a ter hoje, principalmente com o advento da inteligência artificial, é o uso de imagem para avaliar a qualidade das peças. Então, você tem alguns ensaios no Brasil, você já tem fora do, sei lá, Japão é muito bom nisso, mas é isso. O resto é muito braçal, demanda muita gente, e se a gente estivesse endereçando 100% da oportunidade de desmontagem do Brasil hoje, a gente geraria 210 mil novas vagas de trabalho. É muito bruto. É muito bruto. E assim, você endereça emprego para a galera, você está colocando quase 40 bi de PIB adicional aqui. Você está falando em produção de venda, fora o que deixou de gastar, né? Exato. Na economia, exato. No frotista, quanto ele gasta em reposição no ano, quanto brutal. ele deixaria de gastar, né? E se você desmontar os 5 milhões de veículos, que é o potencial do Brasil por ano, você acabou com o roubo de veículos. Não faz sentido você roubar um veículo. Você vai fazer o que com ele? A não ser que você vai usar para... Você vai usar o veículo, né? Eu vou sair passeando de veículo roubado. Mas para desmanche, esquece, perdeu sentido. Por quê? Porque é uma cadeia estruturada, eficiente, etc. E acontece o que aconteceu em São Paulo. São Paulo caiu 60% o roubo de veículos. Rio Grande do Sul, acho que já é 67%, que aplicou muito bem a lei de desmanche. Então, tá aí. Que loucura, cara. Por isso eu falo para você, empresário, olha o mercado que existe e a gente desconhece, né? Eu vejo muito como... falta de informação, muitas vezes, né, Vitor? E de todos os lados, né? Porque a gente julga, mas até que ponto, né? Eu jogo essa provocação para você que está nos ouvindo. Nesses últimos 4, 5 anos que você teve algum problema com o seu veículo, em que momento você foi procurar uma peça no mercado de reposição, num centro de desmontagem, né? Para não falar desmanche. Em que momento você fez isso, né? Porque muitas vezes a gente nem olha. O mercado de reposição, de desmanche, serve muito para os colecionadores de carro antigo. Aí eles vão procurar, vão achar lá o para-choque do Corcel 65, que não acha. Aí beleza, mas e para os veículos atuais, né? Que loucura. E grande parte do volume de veículos desmontados são os veículos de até 7 anos.
Por quê? Porque é o veículo que está no leilão de seguradora, etc. A seguradora não faz seguro de veículo de 20 anos. Então, Tá novo, né? o que está sendo desmontado é o que vem da seguradora, é tudo novo. Então você tem... mas tá bom, mas que o cara vai comprar uma peça de um carro novo, né? Não compra na concessionária. Primeiro, nem sempre a concessionária tem. Nem sempre o distribuidor tem a peça. Segundo, cara, tem coisa que... A gente tá falando de, em média, 50%, mas tem coisa que é 90% mais barato. Então E você pega hoje, né? Eu não sei qual é o estudo. Mas antes de falar desse estudo, que eu já tô com uma ideia, eu trouxe presentes pra você, cara. Eu esqueço de dar presente sempre, daí o pessoal me mata. Nós temos vários apoiadores aqui. Esse aqui eu mandei pro seu pai, não sei se... enfim, ele falou que ia fazer sucesso na sua casa, na casa dele. Chocolate Nicolate mandou aí uns mimos de chocolate, trufa, pão de mel, enfim tal. Leve lá, curta. Pô, animal, obrigado. Delícia mesmo. A Total Grass, a marca em grama sintética, que faz os campos de futebol society, tá fazendo o estádio de Pacaembu agora, todo o gramado é dele, estádio de que legal. enfim. Mandou pra você aí tapete de grama artificial, enfim. Pô, meu moleque vai gostar disso aqui. Como é o gramado dos campos hoje no Brasil, Puta, que animal. sintético, enfim. Te mandou aí também um baita de mercado. E aqui, uma lembrança só do podcast pra você, só um Moleskine aí pra... Estamos na era digital, mas um papelzinho só pra Sempre, as anotações. Mas, Arthur, eu ia te perguntar Obrigado. o seguinte. Pensando nessas mudanças de mercado, nós estamos caminhando por uma eu não sei, acho que são números baixos ainda, mas a gente está numa crescente absurda para os veículos híbridos e elétricos, né? Os veículos, as montadoras chinesas vieram com o pé no peito. Sim. Né? Há um estudo, uma preocupação dos centros de desmontagem pensando em veículo 100% elétrico, obviamente estética, exterior, acabamento, enfim tal, é algo que, beleza, permanece ad eterno. Vida normal. Mas, como peças de reposição, né, talvez sejam um pouco menores que motores a combustão. Existe um estudo para isso? Já existe um pensar para isso? Isso já está bem evoluído, porque o Japão você tem 20%, 30% da frota já é eletrificada. Então, ou é totalmente elétrico ou é híbrida. E aí você já tem as boas práticas japonesas, por exemplo, para importar. China, você tem quase metade da frota do que é vendido hoje já é elétrico. Então, você já tem boas práticas para importar. Então, em resumo, existia inicialmente aquele medo. Carro elétrico não quebra. Que ele não quebra? Todo carro quebra e vai quebrar por motivos diferentes daqui para frente, mas ele quebra. Então você tem sim consumo de peças elétricas, você tem a questão da bateria, que você já tem hoje 3 universos de pós-uso da bateria. Você tem o reparo, então eu troco meia dúzia de células e devolvo a capacidade dela. Você tem o repropósito, então a célula perdeu capacidade para carro, mas para power bank de energia solar ela funciona. E aí você tem uma indústria que roda com baterias que eram de veículos. E você tem a reciclagem, que era uma preocupação antiga da turma. O que você vai fazer com essa bateria, não sei o quê. Totalmente reciclável hoje, inclusive com o reaproveitamento do lítio, que as primeiras experiências não tinha. Então, a bateria não é mais desafio, o carro elétrico não é um problema para desmontagem, e o único detalhe que muda no nosso dia a dia de desmontagem é o choque. Ele dá choque. Então, você precisa desenergizar. Você tem um negócio de colocar o aterramento, etc. Desenergiza a bateria. E aí você faz uma desmontagem normal. Mas é basicamente isso. Porque eu vejo, né, algumas pessoas falando, nossa, o que será o futuro? Porque dizem que a bateria dura 5, 6 anos, e aí a gente faz o que com ela depois. Cara, olha outra oportunidade de negócio, né? Porque existirão N veículos para serem desmontados. Sim. E com o reuso de novo, né, cara? Exato. Eu acho que cara, a minha cabeça tá fervilhando agora com tudo que você tá falando. Tenho vontade de investir. Porque é um mercado muito promissor, né, cara? Há muito campo para isso, né? Aí você tem, cara, eu acho legal tangibilizar aqui que tudo que recebe valor, um preço, ele ganha um pós-vida nobre. Então, eu duvido que você vai ver no chão da rua uma latinha de alumínio por mais de um dia. Porque ela tem valor. Por horas. Porque ela tem valor. Se você voltar 15 anos atrás, ela ia passar lá 15 dias, até alguém lembrar dela. Porque a cadeia, de alguma forma, se organizou para valorizar o alumínio, etc. E hoje a indústria brasileira chega a 98% de reciclagem. Quando a gente fala de latinha mesmo, né? A origem do alumínio das latinhas são outras latinhas. Então você tem uma circularidade exemplar
no universo das latinhas no Brasil. É perfeito. Por que não acontece isso com um veículo? Você tem um ticket médio de R$8.000. Por quê? Porque as pessoas ainda não percebem que existe valor pós-uso no veículo. Então a pessoa abandona na rua, a pessoa deixa apreender, a pessoa esquece no pátio, fica na garagem 15 anos, não sei o quê. Então o nosso trabalho hoje é fazer a população e os frotistas perceberem que existe valor naquilo que parece que não tem mais valor. Então, só para vocês terem uma ideia, se eu pago R$1 no veículo, eu ganho R$3 nele, na desmontagem. Tem valor. Tem valor para mim, estou fazendo o processo, tem valor para você que vai vender o produto. Mas você ainda tem as novas frentes regulatórias que estão obrigando as montadoras a cuidar do pós-uso. Então, a partir do ano que vem, você tem um projeto chamado Projeto Mover, de descarbonização, e para cada 10 veículos que a montadora vender, ela vai ter que reciclar um. Próprio montador. Igual tem com latinha, etc. Ou terceirizar, é óbvio. Exato. E aí vem a super oportunidade para o nosso mercado, porque, obviamente, ela não vai desmontar um. Ela não vai trazer uma desmontadora para dentro da empresa dela. Ela vai precisar de certificados de desmontagem, que é um negócio que a gente está ajudando a criar. Então, a gente vai habilitar que o mercado de desmontagem, você é pequeno, médio ou grande, não importa, você consiga gerar certificados de que um veículo foi desmontado e você vende isso para a montadora, para que ela consiga bater a meta dela. Se ela bater a meta, ela tem 1 ponto percentual de desconto de IPI e ela pode dobrar a meta fazendo 1 para 5 em vez de 1 para 10. E ela fica com 2 pontos percentuais de desconto de IPI. Então é brutal. Todo mundo. É muito bom para todo mundo, exatamente. Você vai antecipar a evolução do nosso mercado em 15 anos. Hoje, uma maior dificuldade em desmanche, quando você fala no processo de desmontagem, não só o que vai para reciclagem, o que vai para reuso, o que vai para reparo, enfim, mas a questão mais grave hoje ainda são... Eu vou falar São Paulo, não sei se nas outras, se é federal ou não, mas é nomenclatura que eu sei. Ainda CETESB é o que pega muito do descarte, questão de poluente, é o que mais é difícil no processo? Ficou fácil em São Paulo e nos estados onde houve a regulamentação do setor. Só para explicar rapidamente, a lei federal ela atribui ao Detran a aplicação. Então, não são todos os estados que já aplicam a lei do desmanche. Mas São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e outros, você tem lá a lei funcionando e para você se credenciar, você precisa ter a licença da CETESB ou do que o valha. Então, foi um embate inicial ali, mas é normal hoje em dia, como pegar a licença de bombeiro, é normal ter a licença da CETESB ali. Então, hoje, os centros de desmontagem são muito prudentes ali, porque você tem zero risco de contaminação de água, você tem zero risco de contaminação de solo, porque está na regra da lei como você deve proceder com tudo isso. Então, é muito bacana como aconteceu tudo. Eu acho que, assim, talvez a mesma inquietação que eu tô agora de te ouvir, eu acho que grandes empresários estão também, porque, cara, as pessoas ficam buscando novas oportunidades de negócio, ficam pensando em tendência, o que for, e a gente tem um mercado tão antigo, que existia um medo, uma resistência, óbvio, pela legalidade, por tudo, que hoje é regulamentado, e hoje pode ser uma baita oportunidade de negócio, assim, absurda. Exato. Né? Em qualquer uma das frentes, né? Além de trabalhar na cadeia, como você falou, na redução de poluição, na redução de furto, na redução de gasto, né? De ter um consumo mais consciente e saber onde está sendo aplicado as nossas economias, enfim. Cara, que incrível isso, cara. E aí dá para começar a pensar no seu negócio nisso, né? Como é que você faz o desmanche pós-uso do seu produto, né? E celular já tem. O que não tem ainda, né? Normalmente, eu gosto muito de falar disso, é nojinho. Tudo aquilo que você tem nojinho hoje tem uma oportunidade ali. Tudo que ninguém quer tocar tem uma oportunidade em volta. Se ela é muito grande ou muito pequena, a gente vai descobrir. É engraçado, né, Arthur? Porque eu falo assim, sei lá, na minha época de adolescência, eu me recordo de amigos que foram morar no exterior e voltavam pro Brasil e falavam assim, cara, você precisa ver, lá nos Estados Unidos, as pessoas jogam TV no lixo. Aí você vinha pro Brasil e fala, caraca, por que você joga TV no lixo? Ah, porque é mais caro consertado que comprar uma nova. Sim, é isso. E hoje a gente tá fazendo a mesma coisa, né? Exato. Então você fala assim, cara, minha TV queimou, pela segunda vez quebrou. Cara, eu vou levar pra consertar? Joga fora e pega outra. E você começa a ver, né, nos grandes lixões, onde não tem os ateios, enfim, cara, a galera descartando algumas coisas, cara, que existiria um reuso
Exato. Pra N possibilidades, as pessoas não Exato. têm esse pensar ainda, né? Exato, tem reuso, tem repropósito, tem várias coisas importantes ali. Então, acho que provocação para executivos, empresários aqui, o pós-uso do seu produto, alguém está ganhando dinheiro com ele, deveria ser você. Deveria ser você. Então, hoje você tem montadora que tem desmanche na Europa, nos Estados Unidos, etc. Você tem... São muitas possibilidades. Né? Você tem de tudo. Tem peça usada Mercedes na concessionária Mercedes na Alemanha. Com duas categorias, a selo azul e a selo marrom. O selo marrom é garantia de 1 mês, selo azul é 3 meses. Então, eu brinquei aqui, mas é verdade. A Rolex comprou a maior empresa de venda de Rolex usados do mundo. Então, ela percebeu que o relógio dela vale mais usado, não menos. Eu falei assim, e outro vai ganhar? Eu vou ganhar. Eu vou certificar, inclusive, né? Origem, etc, blá, blá. Então, ela começa a ganhar dinheiro 2 vezes sobre um produto que ela fabricou. Então, não abraçar a economia circular não tem nada a ver com o verde nesse momento. Não abraçar dinheiro. Alguém está ganhando dinheiro com o pós-uso do seu produto. Exato. Arthur, até para a gente agregar para quem está nos ouvindo também, além da Octa, eu sei que você tá na sua vertente também como escritor e palestrante, querendo desbravar as questões de desenvolvimento. Me fala um pouquinho do que é o Arthur falando nesse mercado, Bacana. até para que o meu público, enfim, conheça um pouco e veja o quanto a sua fala pode também fazer sentido aí em outros mercados. Vamos reusar o Arthur, legal, não só para falar de desmonte, mas para falar de outras carreiras também, nessa parte final do podcast aí. Para fazer essa loucura funcionar, né, de pegar um mercado marginalizado e transformar ele numa regulamentação, em um super potencial, obviamente sem muita consciência eu usei um método. Depois eu consegui transformar isso num livro que chama Inovação para Não Inovadores. Que nada mais é do que olhar para esses mercados tradicionais, esses mercados menos sexy, que não tem tecnologia embarcada, não sei o que, blá, blá, mas trazer inovação para isso. Então, a jornada da JR Diesel foi muito isso. Como que eu utilizo recursos que eu já tenho em casa, minha marca, minha capacidade produtiva, meu conhecimento, de formas diferentes para trazer uma geração de valor adicional. E aí, virou lei do desmanche, virou um monte de outros produtos que começaram a nascer da JR Diesel, que talvez não fizesse sentido para a JR, mas fez sentido para a Octa. E aí nasceu um negócio que hoje tem valuation maior que a JR. Então, o que eu gosto de chamar isso de desmanche criativo, esse método, né? Que nada mais é que pegar o seu negócio, desmontar igual um caminhão, assim, meu negócio vale R$1 hoje. Eu desmonto ele aqui, e aí eu falo, minha marca, talvez eu consiga vender como franquia, talvez eu consiga vender como marketplace, etc. Então, a minha marca, que não é uma coisa que eu vendo hoje, eu posso vender como produto. Minha capacidade produtiva está ociosa, eu consigo alugar? Eu tenho aqui um terreno muito grande, será que eu não consigo trazer outras atividades complementares, aproveitando que essas pessoas já me visitam? E eu desmanchei o negócio. Quando você junta de novo, nasce um negócio novo. E aí você tem o negócio que valia R$1, valendo 3. Então, desmanchar o seu negócio, como eu desmancho o veículo, faz muito sentido. E é muito em cima disso que eu trago a visão de inovação. Como que com palavras simples, sem siglas em inglês, etc., a gente traz para o executivo ou para o empreendedor essa visão de que dá para inovar pequenininho, com o recurso que você tem em casa, sem precisar de investimento, etc., mas simples todos os dias. Isso é uma mudança de mindset sobre o que é inovar. E aí, com cadência e frequência, você cria uma transformação que é usar desmanche para acabar com o desmanche. E aí, Arthur, isso você faz via palestra, consultoria, você vai dentro da empresa, você atua junto com o cara, é um trabalho ali de 4 mãos ou não, são só provocações. Como que é esse trabalho? Só para que Legal. Esse público entenda também. Não, bacana. O produto central é o livro, né, o Inovação para Não Inovadores, e dele deriva palestra. Eu faço muita palestra hoje para empresas, para entidades, etc., para dar esse despertar da inovação para a turma ali. Tem uma parte de mentoria, mas aí acaba sendo mais para empreendedores mesmo, tanto para a questão de pensar o negócio, mas também para sucessão. Eu sou muito focado em sucessores, porque... Conhecimento de casa. Eu tive uma sucessão super bacana, e a minha sucessão não só culminou em tudo isso que eu acabei de descrever, mas culminou no Geraldo Rufino,
quem preparou o Geraldo Rufino para sua carreira pública, né, de estar exposto, etc., fui eu para me livrar dele no processo sucessório. Tirou ele da jogada. Foi Então, pensar estratégico. aí. Exato, então eu transformei o Geraldo no creator para poder ele ter outro propósito de vida que não fosse estar lá todos os dias. Então o processo de Mas sucessão ainda vai. ele vai, mas com outro propósito. Um conselheiro ali. Exato. Não dá mais tanto palpite. Exato. Então ele me dá menos trabalho. Trabalho, sensacional a estratégia. Cara, eu acho que é isso, né, Arthur? Eu acho que é a gente entender os propósitos e entender o quanto você pode ter um novo olhar sobre a mesma coisa. É isso. Né? E quando você fez essa analogia aí do desmanchar a sua empresa para nascer algo novo, eu acho que esse pensar que a gente tem que ter para o empresário, empreendedor. Cara, olha para o seu negócio. Quantas oportunidades você teria ali de inovar, de criar dentro do seu negócio? É isso. Eu preciso entender o que o mercado está fazendo. Aqui estão usando no Japão, na China, para trazer para o meu negócio. Cara, olha para dentro de casa. Existem mega oportunidades dentro da sua casa ali que você nem sabe que tem. E talvez esse olhar do... Como chama o livro? Inovação? Inovação para não inovadores. Inovação para não inovadores, né? Nós somos um povo tão criativo para N circunstâncias, por que não ser mais criativo e inovador dentro de casa? Exatamente. Cara, é incrível isso. Aliás, sigam o Arthur nas redes sociais, Arthur Rufino. Na verdade, você colocar Rufino, Arthur, Rufino, Geraldo, vai aparecer todo mundo lá, porque a família tá monopolizando o Instagram. Então, sigam o Arthur Rufino lá. Fica a dica do livro também. Talvez aí, se você tiver a chance de levar o Arthur para sua empresa, para o seu negócio, para a sua cidade, para uma semana de empreendedorismo, para uma semana de pensar, levá-lo para falar sobre inovação. E eu gostei muito do título do Inovação para Não Inovadores, porque quando a gente ouve a palavra inovação dá um medo, né? Será que eu tenho capacidade para isso? E como ele desmistificou aqui, todo mundo tem capacidade para isso sim, para inovar. E se você não tiver a chance de levar o Arthur para falar pessoalmente, veja o livro, conheça o livro, faça workshop com a sua equipe, com os livros do Arthur, enfim, para que você estimule esse pensar e talvez por uma outra ótica você dá um novo sentido para o seu negócio e começar um 2025 diferente. Então, fica a dica aí, porque como eu disse no início do podcast hoje, eu tinha certeza que seria um podcast muito enriquecedor. Eu já tô querendo abrir um centro de desmontagem, para falar desmanche, mas eu tô querendo já abrir um centro de desmontagem. Bora pra cima. Bora. Arthur, sensacional, cara. Eu que ficaria mais 1 hora com você, de verdade, assim, porque, cara, eu tô cheio de curiosidade ainda, mas fica o convite pra você voltar. Boa. Né? Pra gente falar de outros temas, se quiser trazer mais alguém da Octa ou de outro mercado, vamos falar, porque eu acho que, cara, o podcast é isso. A gente tem que divulgar a informação, a gente tem que propagar, acho que é um serviço de utilidade pública. E hoje foi, cara, eu não imaginava esse papo mesmo, de verdade, cara. Que incrível, de verdade. Legal, obrigado. Demais. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo pela generosidade em estar aqui comigo. Tamo junto. Valeu. Sigam o Arthur Rufino e não percam o próximo episódio que está sensacional. E vem comigo.